Tudo bom? Como é que está? Tudo bem? Tudo. Bom, pessoal, então, para os presentes, pessoal que vai chegando, mas a Sheila é uma pessoa extremamente conhecida, né? Então, a doutora Sheila Cristina Urix Martins, né? Médica neurologista, professora da Faculdade de Medicina e do Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, chefe de serviço de Neurologia e Neurocirurgia do Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, presidente da Rede Brasil AVC e da Sociedade Ibero-Americana de Enfermidades Cerebrovasculares, vice-presidente da World Stroke Organization, ou Organização Mundial do AVC. E por tudo isso, imagina que foi a pessoa que inventou um dia com mais de 24 horas também, né? É verdade. Sheila, então assim, te convidei para a gente trocar essa ideia aqui por vários motivos, né? E apesar da amizade ser grande de longo tempo, isso não faz alguém ser tão competente e tão expressiva numa área, né? E esse é o principal motivo da gente estar conversando, né? O que tu representas aí para neurologia e a neurologia vascular no Brasil, no mundo, né? Para nós que trabalhamos contigo, né? Então, isso é muito importante e te ouvir nesse momento é uma questão muito importante. Então, assim, primeiro, né, para a gente começar, a gente sabe que as doenças cardiocerebrovasculares, né, o infarto, insuficiência cardíaca, o AVC, são a maior causa de morte e incapacitação, que é uma coisa extremamente importante, né, em todo o mundo. E, assim, para que a gente possa, para que possa dar uma ideia para as pessoas que estão nos assistindo, né, do tamanho disso, né, porque as pessoas aprenderam números agora em relação à medicina com a Covid, É né, mas verdade. não tem muita ideia de números, né, a população em geral, e alguns até da parte da área médica que não estão mais afeitos às doenças agudas, né, aos eventos agudos, né. Eu gostaria que desse uma ideia para a gente, né, do impacto disso quando a gente fala de AVC, tanto do ponto de vista de saúde pública, social, pessoal, econômico, né? Porque a gente está falando de números enormes, que quando a gente fala da Covid-19 parecem muito grandes, mas quando a gente fala de doenças cardiovasculares, nós estamos falando de uma gama de pessoas e de recursos que são despendidos muito superiores. Então, eu gostaria que tu falasse um pouco para a gente sobre isso. Bom, então, assim, o AVC no mundo é a segunda causa de morte em alguns países, muitos dos nossos países aqui na América Latina, o AVC é a primeira causa de morte, uma das principais causas de incapacidade, da pessoa precisar depender de outras para suas atividades do dia a dia. Hoje nós temos a cada ano 15 milhões de AVCs no mundo todo. Desses, 5 milhões e meio morrem, o que é um número imenso. E 80 milhões de pessoas vivem com sequelas de um AVC não tratado. Então, esses são os números e eu acho que a gente consegue entender a importância disso, né? No Brasil, o AVC foi a primeira causa de morte por quase 30 anos. Isso mudou em 2011, a partir de 2011 passou a ser a segunda causa de morte, e o infarto a primeira causa, mas as duas doenças andam juntas com os mesmos fatores de risco e a mesma urgência para ser tratadas. Então, o AVC por esse período todo foi a primeira causa de morte, mas ainda hoje são 400 mil novos casos de AVC todos os anos, com mais de 100 mil mortes. Então, esses são os números absolutos no nosso país. E a gente sabe que se essas pessoas não receberem tratamento, 70% não volta mais ao trabalho, 50% fica dependente de outras pessoas para suas atividades do dia a dia, que é tomar banho, se alimentar, sair de casa sozinho.
que é a incapacidade de memória, de se relacionar com as outras pessoas adequadamente. Então, esses números são enormes, o impacto é enorme e o custo social, não apenas para o paciente, mas para o seu familiar, que vai ter que ficar o resto da vida precisando cuidar de uma pessoa que vai ter necessidades, né? E muitas vezes precisando parar de trabalhar para poder cuidar dessa pessoa. Então, só isso já tem um custo econômico também muito grande para a nossa sociedade, porque não é uma pessoa que para de trabalhar, geralmente são duas. Então, isso realmente é um gasto enorme. Isso, pensando, é impressionante, né, Sheila? Porque nós falamos agora de 5 milhões de AVCs ano, né, no mundo, 400 mil só no Brasil, né? 70% de incapacitação das pessoas dessas pessoas que não recebem um tratamento adequado, e a gente sabe que isso mudou muito, né? E muitos desses desses números as pessoas não sabem, né? De redução e se transformar na segunda e não na primeira causa no Brasil tem muito a ver contigo, né? Com o teu trabalho e com as tuas equipes, né? A gente sabe que tu pegou canoa na Amazônia, né? Para divulgar isso. Isso é um trabalho que as pessoas não sabem, mas vão saber, né? Vão saber, porque tu não precisa contar, mas eu posso. E a gente vai tentar contar cada vez mais essas coisas. Então, Sheila, quando a gente vê esses números aí, e aí talvez as pessoas comecem a entender também a angústia, né, de alguns médicos, como nós que trabalhamos em algumas áreas que estão nessas áreas de maior mortalidade e incapacitação, que apesar de concordarmos com as políticas de saúde, né, e a gente não e respeitar as políticas de saúde e respeitar o que está sendo colocado para nós, inclusive em relação à Covid-19, a ausência de preocupação ou a perda de foco nessas coisas, nessas outras doenças, estão sendo extremamente perigosas, né? Muito perigosas, né? Porque o custo social, o custo de espaço, o custo de saúde pública, tudo tende a ser muito maior, não com a questão da Covid, com a questão de esquecer do resto por causa da Covid, né? E como está sendo colocado para alguns pacientes. E aí, eu queria te colocar, a gente entrar numa segunda questão, essa talvez seja um pouco mais longa e vá gerar uma conversa, né? Que a gente tem observado, né, o esforço, né, o grande esforço, né, justo de todos os lados da sociedade, e isso entra a mídia e entra também muitos da nossa classe médica, né, em reforçar aquilo que tem chamado, a pessoa das redes sociais está mais acostumada a ouvir, que são as hashtags, né, a hashtag Fique em Casa, né, devido à Covid. Só que as outras causas, e vamos, nesse momento, vamos falar só de AVC, que nós estamos falando de 5 milhões no mundo, 400 no Brasil por ano. Tá? 5 milhões de mortes no mundo, são 14 milhões de AVCs no mundo. 5 milhões de mortes por AVC no mundo. Né? Nós temos, tá subdiagnosticado com certeza, mas tinham 2 milhões de diagnósticos da Covid no mundo. Né? Diagnóstico. Isso. Mas vamos lá. Só que esse esquecimento tá aumentando e aumentando de uma forma importante. A gente está observando que cada vez menos vem se pensando. E está tendo um movimento nosso, né, de relembrar as pessoas desses outros problemas. Então, assim, como é que tu está enxergando essa questão, né, do hiperfoco, né, numa doença importante, uma pandemia, numa doença que é transmissível, e isso traz todas as suas repercussões técnicas, epidemiológicas e emocionais, a questão de ser transmissível, né?
e o esquecimento, de alguma forma, das outras doenças. Inclusive o estímulo, né? Fique em casa. Inclusive, se tiver achar que está com Covid, fique em casa, a não ser que passe mal. Né? Não venha para o hospital para não se contaminar e não contaminar os outros. Né? O que tu pensa sobre isso? E tu que está ligada fortemente a entidades nacionais e internacionais, né, relacionadas ao AVC, qual é a preocupação que as entidades estão em relação a isso também? Bom, a preocupação é enorme, né? A primeira coisa que eu acho que a gente tem que desmistificar é que AVC não é doença de velhinho. AVC acontece em qualquer idade, inclusive em crianças. Então, essa é a primeira coisa, né? Então, AVC tem tratamento se o paciente chegar rápido ao hospital. E aí, a gente consegue diminuir esses números que eu falei para vocês. Com o paciente chegando rápido, ele consegue receber tratamento e diminuir e até evitar sequelas. O que tem acontecido? Com o fique em casa da Covid, que eu concordo, eu acho que as pessoas têm que ficar em casa para evitar a disseminação do vírus e o aumento da infecção. A gente tem que lembrar que quando a pessoa tiver sinais de AVC ou de outras doenças cardiovasculares agudas, como infarto e insuficiência cardíaca, elas têm que imediatamente procurar um hospital preparado. Se a gente está falando de AVC, tem que procurar um centro de AVC. A recomendação é chamar o SAMU 192, o SAMU está treinado para reconhecer esses casos e levar para os centros de AVC. Esse medo de chegar e de pegar a doença no hospital, ele não vai acontecer, porque os hospitais estão organizados para isso. Eles separaram os pacientes com suspeita de coronavírus, estão sendo atendidos numa barraca, na maioria deles, ou eles têm um fluxo separado, o paciente com sintoma respiratório vai para um lado, o paciente com outras doenças vai para o outro, para que as outras doenças possam continuar a ser atendidas. E no caso do AVC, nos centros de AVC estão preparados para receber esses pacientes e estão esperando, e estão vazios esperando esses pacientes. Então, a gente ainda não está no momento no Brasil que a Covid superlotou os hospitais, eu acho que isso pode chegar a acontecer, mas o que não pode acontecer é os pacientes ficarem em casa sequelados com AVC que poderia ser tratado. Então, há 2 semanas atrás, o que a gente começou a ver? Não chegava nenhum paciente nos hospitais, nem no Clínicas, nem no Moinhos, que são os hospitais onde eu trabalho, nenhum. E é impossível isso, impossível. Nem infarto. Nem infarto, desapareceram. E aí, quando chegavam com 2, 3 dias e muito graves quando não tem mais o que fazer. Então, tem que procurar imediatamente. Eu vou ter que esperar 15 minutos. Não tem que esperar nada, inclusive porque o paciente que tem acidente isquêmico transitório, ou seja, tem sintomas de AVC e recupera, ele tem que ir imediatamente para o hospital, porque esse paciente tem chance de repetir o sintoma e ficar com uma sequela definitiva. No hospital, a gente vai reconhecer o que aconteceu, tratar e mandar esse paciente para casa, mas com o tratamento adequado. Então, se tiver qualquer sinal ou sintoma de AVC, imediatamente esse paciente tem que ir para o hospital. A gente reconheceu isso não só no Brasil, é um movimento mundial, e onde se viu que 60% a 70% de redução dos casos de AVC nos hospitais, nos centros de AVC do mundo. Não é no Brasil, isso é uma campanha da Organização Mundial de AVC, se vocês vão ver hoje, está no Twitter, está no Facebook, uma campanha da Organização Mundial de AVC, dizendo para as pessoas, se você tiver sinais de AVC, vá para o hospital, porque é lá que a gente pode diminuir a chance desse paciente ter sequelas.